Ah, isso é o campo mórfico. É o Vamos campo, lá. é o campo. Vamos lá. Então, sobre um pouco da trajetória nossa, né? Sim. Eu fiz a formação com um casal de alemães que em Brasília, que posteriormente eu consegui trazer para Belém e formatar o curso, que já tivemos aí mais de 70 alunos formados aí no nosso curso. Então, assim que eu consegui esse contato com a constelação, e a partir daí começamos a trabalhar com a constelação. E com essa ideia de formar também, né, consteladores. E você, Elisa, como é que chegou no curso? Olha, gente, como eu estava falando para vocês, eu sempre achei que no processo de cura, é, muitos fatores estão envolvidos, não só os fatores físicos, né? E normalmente a gente que é médico acha que tudo vai se resolver através da química, dando um remédio, né? Ou através de algum fator físico, operando, substituindo, transplantando. E às vezes a gente até tira a doença do paciente, mas a gente não implementa a cura. E eu comecei a perceber que fatores emocionais estariam envolvidos, fatores sociais, fatores ambientais. E a constelação me trouxe que fatores transgeracionais também estariam envolvidos. Então, para a gente conseguir, muitas vezes, instalar a saúde, o bem-estar no paciente, que não é só simplesmente a ausência de doença, a gente precisa lançar mão de outras terapias, que não é só o comprimido, que não é só o bisturi. Então, a constelação ela me trouxe esse olhar. E eu lembro que pacientes meus falavam de constelação e tudo, e eu resolvi, na verdade, Aloysio, com quem eu tive primeiro contato foi com a Graça, tua irmã, que eu fui fazer um curso de movimentos essenciais e eu espalhei para todo mundo que eu estava fazendo o curso de constelação. Só que quando eu cheguei lá nos movimentos essenciais, não era constelação, era uma parte de constelação e tudo. Foi maravilhoso, me Sim, ampliou muito a mente. Eu agradeço de ter feito isso. Só que eu já tinha falado para minha audiência que eu tinha feito constelação. E eu estava lá no outro curso. Eu falei, gente, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer esse negócio, eu tenho que fazer. E aí eu marquei uma consulta com a Luísio, né? Aproveitei, falei todas as minhas misérias emocionais. E o Aloysio falou da constelação. Eu falei, inclusive, eu quero fazer um curso, eu posso? Tu achas que vai ser bom para mim? Ele falou, claro, e tudo. Aí eu fiz a minha constelação, achei ótimo, chorei horrores, realmente tinha algumas travas, o fluxo do amor estava meio paradão lá. E eu entrei na constelação como aluna e foi maravilhoso, porque realmente isso, como médica, me ampliou muito a visão. Então, por exemplo, eu via que os pacientes me traziam transtornos de ordens, de sistemas lá, dos seus sistemas familiares, e eu conseguia identificar, através dos ensinamentos da constelação, eu conseguia identificar os problemas. Por exemplo, uma coisa que é muito básica é o paciente que leva o pai ou a mãe com Alzheimer e fala assim, doutora, tá vendo? Ele não quer tomar banho, ele não quer comer, não quer tomar remédio. A gente briga por causa disso e tudo. Então imagina só para um pai que sempre ensinou para o filho agora receber ordem do filho, ordem que ele dava. Então isso daí a sim. constelação me ajudou muito nisso. Então eu cheguei na constelação e fiquei na constelação e realmente foi maravilhoso. Que legal. Então, dá uma ideia geral da constelação. A constelação foi criada ou descoberta pelo Bert Helling, um alemão, que tem todo um histórico, né, na África, né, tem várias formações, terapia primal, que observou que alguns fenômenos que aconteciam estavam relacionados à ancestralidade. Foi o que motivou, de certa forma, ele a buscar esse conhecimento. E o que ele observou?
no trabalho com grupos, que as pessoas sentiam as sensações, as emoções de pessoas que estavam naquela história, que faziam parte daquela história. E esse foi o início. E chegamos hoje, com, de certa forma, não um corpo teórico já fechado, mas já temos um corpo teórico onde a gente pode entender um pouco sobre o que é constelação, o fenômeno da constelação. Eu diria, então, que nós temos como se a constelação fosse uma árvore com 3 grandes raízes, da onde saem dessas raízes sub-raízes e vai se aprofundando. Essas 3 raízes são as 3 ordens que o Bert identificou, que ele chamou de ordens do amor. A primeira delas diz respeito ao direito de pertencer. Todo ser tem o direito de pertencer àquela família e, numa extensão, por exemplo, social, pertencer a uma sociedade, a uma comunidade, a um país. Então, das raízes é esse direito de pertencer. Quando esse direito de pertencer não é visto, não é considerado, então nós vamos ter vários problemas que decorrem daí, que eu estou chamando dessas outras sub-raízes, vamos dizer assim, do problema, que vai aparecer na constelação. Então, é o direito do pertencimento, pessoas que são excluídas da família, né? Os abortos, essas situações de exclusão das pessoas de dentro daquele núcleo familiar. A gente pensa, às vezes, que só quem vai com o problema é a pessoa que foi excluída. Não. Ali, o que foi excluído carrega uma parte da doença, mas a doença está na família, que, não olhando para isso e não atuando para a inclusão deste membro da família, vai trazer uma perpetuidade de exclusões, né? Que Sim. alguém aí na família vai querer reharmonizar, vamos dizer assim, a família, que foi desarmonizada pela exclusão. Então, isso vai aparecer na frente com alguns problemas que as pessoas não conseguem identificar de onde vem a causa. E a causa, muitas vezes, está justamente na ancestralidade, em um ser dessa ancestralidade que foi excluído do meio familiar. Então, É, esse é uma das raízes desse núcleo que eu chamo de núcleo duro, né? sim, que é o grosso, né? Então, O por exemplo, conceitual. eu vou fazer assim, Aloysio, eu vou te falando como que eu entendi isso, né? Porque, assim, às vezes a gente fala da constelação e fica um pouquinho, fica difícil para o paciente entender. Então, por exemplo, Sim, quando você tem, a sua família é um sistema, né? O seu trabalho é um sistema. Então, imagina a convivência daquelas pessoas é um sistema. E esse sistema ele é regido por leis. E às vezes nós temos determinados problemas nesses sistemas, traumas, conflitos. E quando você vai fazer a constelação, você consegue olhar fora da caixa, você consegue olhar de fora o seu sistema. Um dos problemas que podem surgir nos sistemas é justamente a desobediência dessas leis que regem os sistemas. Uma das leis, no caso, o pertencimento, tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito de falar ela, é o seguinte: os mortos não estão ausentes, eles só estão invisíveis. Então, por exemplo, não é porque seu pai morreu ou que você teve um aborto espontâneo, ou tem um ex-marido, que eles não fazem mais parte do sistema. Sempre essas pessoas vão contar no sistema. Então, por exemplo, independente da religião que você tenha, os mortos só estão invisíveis. Eu tenho algo da minha bisavó, eu tenho algo do meu avô. E assim, o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente inconscientemente promove essa exclusão, seja inconsciente ou seja consciente, os sucessores daquela família, a outra descendência, ela vai repetir comportamentos para que aquele que foi esquecido seja lembrado. É isso, professor? é isso mesmo. É um organismo.
Sim, é Se um a gente todo. é um todo. Se a gente observar o que está acontecendo agora, por exemplo, com a pandemia, nós estamos vivendo um momento de certo desequilíbrio, mas que não foi criado hoje. Isso vem Sim, sendo criado na nossa história, né? Na família não é diferente. Como um organismo vivo, a família também vai trazer coisas para o hoje que não são de hoje, já vem sendo construído na sua ancestralidade. Então, esse é uma das raízes são importantes, que é importante a gente estar observando. A outra raiz, dentro dessa trilogia das ordens, é a hierarquia. O que vem primeiro, né? Quem vem primeiro ocupa determinado lugar, quem vem depois. Às vezes a gente pensa que isso não tem nenhuma interferência na nossa vida, mas tem. Por sim. exemplo, uma situação em que a pessoa ela não consegue deslanchar na vida. Eu já tive situações assim, a pessoa não conseguia deslanchar na vida, não conseguia sucesso profissional, não conseguia na área afetiva. Difícil ela engrenar. O que a constelação trouxe foi um filho, né, um irmão mais velho, que foi um natimorto e que não era mais considerado na família, não se falava mais nele, não era mais considerado. E ela, quando nasceu, foi tida como o primeiro filho, num Entendi. lugar, num lugar que não era dela. Num lugar que não era dela. Então, é como se ela estivesse aqui, mas na frente dela estava quem era o dono do lugar. Sim, ela estava no lugar errado. Isso. Então, parecia que ninguém via. Há pessoas que dizem que ninguém me enxerga. Muitas vezes é isso. Ou seja, essa pessoa que, de alguma forma foi esquecida, foi colocada, foi tirada do seu lugar, fez com que essa outra pessoa tentasse ocupar esse lugar e aí criando uma confusão grande. E, Então, mui- a ordem, diga. e muitas vezes, né, Luísa, as pessoas fazem isso, nós fazemos isso porque a gente não sabe. Então, assim, os filhos são os nascidos e os não nascidos. Então, a gente realmente precisa contar, deixar os lugares de cada um para que aquele que vem em seguida não sofra influência daquele que não teve o seu lugar devido. E uma dúvida que eu sempre tenho, Luiz, é o seguinte, por exemplo, a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente percebe nos pacientes, nos constelados, na nossa vida, é a não aceitação dos pais. Não tomar os pais. Imagina só que seus pais vieram antes de você no sistema e quando você nasce, cresce, você não aceita seus pais. Você quer que sua mãe seja desse jeito, o seu pai daquele jeito. Você critica, você não se indigna com o que eles te dão. Ah, minha mãe não me deu amor, a minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu isso, meu pai podia ter feito isso e não fez. Isso, de uma certa forma, é não respeitar a hierarquia do outro e não respeitar aquele que te deu a vida e que você pode dar tudo de volta para ele, mas nunca vai conseguir é, é, equiparar a dívida. Então, assim, isso traz um problema muito sério na constelação, não é mesmo, Luiz? É isso mesmo. Esse respeito à hierarquia, porque nós temos na família uma estrutura hierárquica, pode trazer muitas confusões, muitas dificuldades dentro do núcleo familiar. E você colocando aí já a ponte para a Sim, terceira raiz, né, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, essa é uma das raízes de várias outras situações que acontecem na nossa vida. Por quê? Porque quando há um desequilíbrio entre o dar e o receber, alguém que está dando fica numa posição de superioridade. E alguém que está recebendo muito fica numa uma relação de inferioridade, no sentido de estar. Você vai encontrar isso na sua vida cotidiana. Muitas vezes você recebe um presente, qual é o impulso que você tem, né? É querer retribuir. retribuir. Né? Retribuir. E
a Elisa colocou, a única situação onde isso é considerado que não pode haver equilíbrio é justamente na relação dos pais com os filhos. Por quê? Porque o pai e a mãe dão aquilo que nunca o filho vai conseguir retribuir, que é a Que é a vida. vida. E aí vem o Exatamente. mecanismo, né, importante, que é você consegue, vamos dizer assim, contrabalançar, dando a vida, passando a vida adiante, criando, tendo uma criança, né, várias Tendo seus crianças, filhos. passando a vida adiante. Adiante. E Isso Aloísio, também afeta muito uma coisa que vive chegando, né, para nós, os terapeutas, que é a questão dos relacionamentos conjugais, por exemplo, sim, onde há um desnível muito grande, intelecto, né, de objetivos, uma pessoa suprindo todas as necessidades da outra, como é que a outra se sente dentro dessa relação. E essa é uma relação fadada ao fracasso, porque há um desequilíbrio entre o dar e o receber. e muitas vezes, né, Aloysio, um se sente maior do que o outro e se faz maior do que o outro, né? Aí já tira a dignidade da parte que está sendo inferiorizada. E ainda falando sobre a história de pai e mãe, é assim, muitas vezes o filho não aceita aqueles pais, né? Mas no fundo, a constelação, ela é uma terapia de alma. Não é o mental, a Uhum. gente é o sentir, é você dar licença para sentir. E aquele pai, aquela mãe, quem escolheu foi a sua alma, porque aquele casal, aquele ambiente, aquele núcleo familiar é um núcleo familiar perfeito para sua alma trabalhar. E aí, isso daí a nossa alma sabe, mas às vezes o nosso consciente não sabe e a gente começa a brigar, entendeu? Ah, porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque essa família não presta, porque isso, aquilo outro. E a vida não, o fluxo não flui. A vida não flui, não é mesmo, Aloysio? Uhum. É isso. E aí, dessas três raízes, vão surgir N situações que eu vou aqui só trazer algumas. Uma delas, por exemplo, é a repetição de padrão, onde você observa que aquela pessoa tá emaranhada, a gente diz emaranhada, em algo, né, familiar, porque ela está repetindo um padrão. E quando você vai examinar a família como um todo, você vai ver com quem que ela está emaranhada para repetir aqueles padrões. Uma coisa que acompanha a família. Por exemplo, a gente pergunta se houve um suicídio, uma morte trágica, e aí muitas vezes as pessoas já narram essa questão do suicídio. Em algumas gerações foi um tio, foi um primo, foi um bisavô. Né? Então, a repetição de padrão também é algo que nos chama atenção para questões transgeracionais, né? Essas repetições de padrão. Uma outra são as lealdades ocultas que a gente chama, né? Existem Certo. várias lealdades ocultas. Uma bem assim, bem Clássica. importante, clássica, é essa confusão da briga entre homem e mulher, né? Disputa de homem e mulher. Então você vê muitas vezes, vou falar das mulheres, que em geral, pela história, foram muito feridas. E a mulher, então, tende a uma lealdade, por exemplo, se alguma das mulheres da família, na transgeracionalidade, sofreu, foi abusada, foi Traída. traída, foi violentada, foi ferida, Sim, essa ferida pode vir passando de geração em geração por lealdade ao feminino. sim. Então a gente vê as mulheres todas. Aí você pergunta, e o marido? Não, eles se separaram e não, ela ficou só. E para trás você pergunta, e o homem? Cadê? Não existe homem muitas vezes na família. Às vezes a lealdade é tão forte que não nasce nem homem. Aham. De tão sério que isso na questão da lealdade. Então, esse é um dos problemas que acontecem, né? A busca do E a gente restabelecimento. Pois vê, não. Aloysio, nessa questão, a história dos sistemas, né? Porque, por exemplo, quando há um problema
entre o marido e a mulher, entre o homem e a mulher, os filhos, que é a geração da frente, que são menores, eles muitas vezes não têm condição emocional de saber o que está acontecendo ali, né? Uhum. Então, a gente vê nesses conflitos familiares, um exemplo, traição. Às vezes a mulher é traída pelo marido e isso daí vaza para os filhos. Os filhos descobrem e a mãe fala: Ah, olha, homem não presta, olha, o teu pai fez isso. E assim, 50% daquele filho é aquele homem ou aquela mulher, né? E muitas vezes as crianças não têm capacidade de suportar aquela dor. E Aí você me lembrou uma situação muito interessante, sim, que foi um caso de uma pessoa que estava com problema no relacionamento afetivo. Então, colocamos a constelação e naturalmente trouxemos as figuras parentais, né? Colocamos pai, mãe e tudo mais. Mas a questão não era essa. A questão era uma outra pessoa muito importante na vida dela, que era a avó, aham, que ela nem citou a avó na consulta de conversação sobre a questão da vida da pessoa, para a gente ter um background para poder fazer a constelação, né? Ela nem citou essa avó, como era uma referência afetiva, disse um dia para ela: nunca confie nos homens. Por quê? Porque a relação dela com o marido era uma relação dessa natureza. O homem traía muito e tudo mais, o avô. E ela nem lembrava disso. E o problema estava aí, num mandato dado pela avó para ela e que a lealdade fazia com que ela seguisse o mesmo rumo que a avó estava determinando, né? E isso, sem você se dar conta, muitas vezes você está passando para o seu filho, para sua sim, filha, sim, algo que vem da família e que você repete, né? Como lealdade lá, a vozinha que ficou sozinha, que cuidou dos filhos sozinha. Você veja uma sociedade como hoje nós vivemos, que não oferece emprego a todo mundo. O homem, muitas vezes, que não tem emprego, o que ele faz? Pela vergonha. Muitas vezes ele abandona o lar. E ficam as mulheres ratificando essa questão, né, com relação aos homens, sem ver um fundo mais geral, né, de uma situação mais geral, cultural, inclusive, da vergonha do homem vai se embebedar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sair da família. Mas aí tem um detalhe que é muito interessante, porque a gente pensa que muitas vezes o nosso comportamento está descolado desse comportamento familiar e intergeracional. É a pessoa que diz, sabe o que é, doutor? Eu tenho o dedo podre para escolher marido. marido. Já aconteceu isso com você, Elisa? Nossa, É? nossa, muitos pacientes falam isso. Não é Que a interessante? família sofre de depressão, né? O dedo podre, alcoólatra, E é que morre isso, é aquilo. cedo, né? Que morre cedo. Pronto. E aí, quando você vai para trazer, né, para a constelação, muitas vezes vem uma relação idealizada do pai, um vínculo muito forte, não houve uma separação com o pai, ou o filho com a mãe, não houve essa separação, continua dependente da mamãe do ponto de vista emocional. A Sim. mãe também não quer sair dessa posição, muitas vezes, né? E oprime e cria essa Uma simbiose, dependência, né? uma dependência, Isso que você está exatamente. falando, Aloysio, é algo assim extremamente frequente e que a gente faz uma confusão muito grande, porque, por exemplo, a gente escuta muito assim: "Ah, Elisa, meus filhos agora estão na adolescência, não querem mais sair comigo, não querem mais sair com o pai, agora querem ir para o lado". E realmente a adolescência é um período de quebra de vínculo, é um período de emancipação e assim, pais assim funcionais, eles criam filhos independentes. Então a gente acaba dizendo: "Ah, não, mas tem que ficar aqui do meu lado", e inconscientemente manipula, cria mecanismos para deixar aquele filho mais dependente,
é amor, sempre é amor. Mas às vezes é um amor disfuncional, que atrapalha um pouquinho a Uhum. dependência, e a gente, pelo amor de mãe, quer deixar o filho sempre do nosso lado, quer deixar o filho sempre vinculado. Às vezes, é muito comum, né, Luísa, a gente vê filhos casados com mãe, inconscientemente. O filho tá ali no papel do marido, e aí qual é a mulher que vai se aproximar daquele filho? Qual é o homem que vai se aproximar daquela mãe? E eles ficam vinculados. Né, Luiz? Eu acho que tem muita coisa. Eu joguei uma gasolina aí na fogueira. Eu lembro de um garoto de 15 anos que foi com a mãe para a consulta e a questão era para atendê-lo, né? Mas eles entraram juntos, ela sentou e ao sentar, ele já sentou na posição do marido. Para confirmar, ele passou o braço por trás dela assim e disse: "Pode falar, doutor." Olha só, né? Ali já estava toda a dica desse emaranhamento, né? Dessa confusão. E, Mas as pessoas e isso aí também, é sutil, né, Aloysio? Na muito. constelação, a gente tem que observar o que não é dito, o que não é falado, porque muitas vezes o que o paciente chega se queixando não tem nada a ver com o problema. Às vezes, com o corpo, ele desenha, com a entonação. Então, tem toda uma linguagem não verbal que dá a dica para o constelador, não é isso, Aloysio? É verdade. Inclusive, isso que você está colocando, eu acho que é uma dos grandes benefícios da constelação. É trazer aquilo que está oculto para a consciência, porque Sim, nós guardamos essa memória, né, conosco. Essa memória transgeracional está conosco. Então, trazemos ela num nível inconsciente. E a certo. constelação muitas vezes tem esse benefício de trazer para a consciência aquilo que eu não me dava conta, que eu nem imaginava que passava por ali a questão que eu estou vivenciando, a dificuldade que eu estou vivenciando, né? Mas isso que você está colocando é algo muito comum, inclusive na nossa cultura, que cria uma dependência muito grande para sair de casa é um sufoco, né? Nós Sim, temos a nossa professora, né, que é hoje minha parceira de trabalho, a Marlis, diz que na Alemanha um rapaz com 20 anos, uma moça com 20 anos, que ainda mora com a família, essa família tem problema. Quer dizer, o trabalho de individuação, né, de buscar cada um o seu caminho, é bem diferente em outras culturas. A nossa, não, isso aí não vá, meu filho, a gente vai ficando, sem identificar muitas vezes esses vínculos que foram criados que vão trazer problemas na vida daquela pessoa que quer deslanchar, né, que quer seguir sua carreira e tudo mais. Bom, outra coisa que em função do nosso tempo, a gente tem que abordar, que nos perguntam muito, é como é a constelação? Como é? Como é que a gente faz a constelação? Então, cada terapeuta tem uma forma de trabalhar, né, com a ferramenta. É uhum, uma ferramenta terapêutica que pode ser usada, também já vem sendo usada na área do direito, né, com o direito sistêmico, as noções da constelação ajudam nos processos, tem sido utilizada na área organizacional, largamente, na área educacional, ou seja, em várias áreas, né, com as suas adaptações à realidade daquela área. Mas as pessoas ficam perguntando o que é? O que é a constelação? Então, como é que se dá o processo? Eu, em geral, eu peço que a pessoa venha para uma consulta primeiro. Para quê? Para que eu saiba um pouco da história do que a pessoa sabe, sim, porque, né, no contar dessa história, ela já está trazendo elementos que me ajudam a entender o que está acontecendo quando a constelação for feita. certo. Então, eu prefiro fazer uma consulta antes, para depois marcar a constelação. E o que acontece? A constelação ela tem a forma que a gente chama com representantes, com pessoas, e aí, no Certo. caso, eu trabalho com os alunos do curso, Sim, né, que se voluntariam, eles vêm voluntariamente para esse trabalho. E aí se dá o que é mais curioso dentro da constelação, que faz com que as pessoas atribuam ao fantasmagórico, né,
a coisa do ocultismo e tudo mais. É que as pessoas não sabem quem é a pessoa que vai ser constelada, elas não sabem a história dessa pessoa, e o que vai acontecer? Nós vamos colocar dentro da questão que a pessoa está querendo trabalhar, o foco, que a gente diz, o foco que a pessoa quer trabalhar, a gente faz, então, a colocação da constelação, que nada mais é da pessoa escolher pessoas para representarem pessoas, ou situações, ou emoções, daquele problema que ela está vivendo. Então, escolha uma pessoa para ser sua mãe, coloque, ela escolhe intuitivamente aquela Sim, pessoa, e escolhe e posiciona. Mas esse intuitivamente vai muito além do intuitivo, certo. porque aquela pessoa ela não está sendo escolhida pelo nada, por um acaso. Ela já está ali no que a gente chama de campo mórfico. Um campo energético criado pela própria pessoa quando ela intencionaliza resolver uma questão, né, enxergar algo que ela não está conseguindo enxergar, compreender. Então, ela cria um campo de energia em que qualquer pessoa que entrar nesse campo, sendo designado a ela o papel de um pai, de uma mãe, de um filho, né, de uma filha, ela vai sentir exatamente o que sente aquele pai, aquela mãe, aquela filha, naquela circunstância daquela família. E isso causa muita espanto nas pessoas, e me causava também, me causou muito Sim, espanto quando eu fiz a formação. Foi muito interessante uma situação que eu narro para os alunos, que era uma constelação, um grupo onde tinha uma pessoa vindo pela primeira vez num dos módulos, e a professora disse: agora nós vamos constelar a sua família. E era um alemão. Quando ela disse isso, meu coração disparou. Pum, 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 pum. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Por que meu coração está disparado? Um ataque cardíaco. Será que eu vou infartar? E aí, na hora, me veio: não, eu vou participar da constelação. Pois o homem foi, escolheu todos os representantes, que eram muitos, porque a família dele era muito grande. Ele vinha na minha direção e escolhia a pessoa do meu lado. Eu digo: meu pai do céu, não é isso. Resultado, ele escolheu todo mundo e não me escolheu. E sim. ataque cardíaco lá. E aí a Marnes, a professora, né, a terapeuta, se levantou, olhou, entrou, né, naquela energia e disse: está Sim. faltando alguma coisa. Aloísio, venha representar a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu ia participar daquela constelação. Eu já sabia que ia participar sem saber. Aham. O corpo já estava falando, Já né? estava em conexão. Exatamente. E foi muito interessante, porque muitas pessoas ficam ainda duvidando, olhando, assim: não, mas ela aí fez uma encenação. O representante não é um ator. Ele expressa o que ele sente, o que ele está passando naquele momento, as emoções, as sensações. Então, veja, Segunda Guerra Mundial, qual é o script? É para eu me comportar como? Não tem script, É. não tem nada para dizer como é que eu vou agir. Mas o que eu senti e como eu me posicionei tinha toda a relação com o que ele estava querendo trabalhar. Olha, Eu Luísio, nunca tinha visto esse homem antes. E isso acontece rotineiramente conosco na nossa prática, sim. de pessoas muitas vezes entrando no nosso espaço, na essência, e elas já começam a sentir uma dor de cabeça de um personagem que ela vai Ent- entrar, que ela vai representar, de uma pessoa que ela vai representar da família, de uma constelação que nós ainda não escolhemos. Ainda não escolhemos no grupo quem é que vai ser o constelado daquele dia, e ela já vem sentindo sintomas, ou seja, ela já entrou numa conexão energética com aquela constelação. Que maravilha. Então, Olha, Luísa, eu tô vendo que tem. Olha, atingimos 100 pessoas na nossa audiência, 102. Olha, maravilha. Eu quero dizer para vocês o com seguinte: todo esse problema, com né? toda Com essa toda essa bronca, técnica maravilhosa, que eu vou esganar o Ricardo de ter sumido aqui do nosso lado. Eu quero dizer para vocês que o áudio aqui no YouTube, no Avantes Clínica, tá muito bacana. Vocês podem começar a migrar, por quê? Porque tem muitas perguntas aí
no Instagram e vocês sabem que com 1 hora ele derruba a gente. Eu não sei como é que tá o YouTube do Aloísio, mas vocês podem vir aqui pro YouTube da Avantes e aí a gente pode responder, porque olha só, tem muita gente que está perguntando aí como que faz uma constelação, tem gente que ainda quer saber se tem como fazer a constelação em períodos de pandemia. O Aloísio vai explicar ainda tudo isso. A gente Uhum. pode tirar as dúvidas. Teve gente que falou que agora conseguiu entender o que é o campo. Olha, o YouTube do Aloísio, gente, tá mudo, mas aqui no da Avantes Clínica, vocês podem ir para o canal da Avantes Clínica, que depois a gente vai compartilhar lá no canal do Aloísio, tá? Olha, alguém está dizendo que o Instagram está dando mais tempo na live, mas eu acho que a gente tem que passar de 500 pessoas. Ainda não vai ser nessa, né, Aloísio? Na próxima, quem sabe a gente já, com a ajuda de vocês aí, curtindo o canal do Aloísio, entrando aí na página dele, quem sabe se a gente vai conseguir mais de 1 hora, tá? Mas eu acho que é importante vocês migrarem para o YouTube, que é para a gente não ser surpreendido com o Instagram, porque ele já coloca quando falta 30 segundos. E essa história do campo, Aloísio, uma vez eu li num livro que ele diz o seguinte, que o campo é como se fosse um alto-falante invisível lá no fundo da sala, falando todas as leis, lembrando tudo, fazendo todas essas regras, todas essas leis que regem os sistemas, que regem a constelação, fossem lembradas. E os representantes acabam reverberando todas aquelas informações daquele sistema. Então, isso daí é realmente muito bacana. E quando você se permite sentir, lógico que você tem que treinar a sua sensibilidade, tem que respirar fundo, tem que perceber, tem que afastar o julgamento, porque não é o pensar, é o sentir, não é mesmo, Aloysio? Uhum. É, isso para o próprio representante, né? O representante tem que se esvaziar. Mas para aquele que vai constelar, é importante que queira. Queira. A Isso. intencionalidade, vocês não têm ideia da força que tem a nossa intencionalidade. Vocês têm ideia por situações que talvez vocês não ligam à intencionalidade, como é você pensar na pessoa e a pessoa ligar para você, por exemplo. Intencionalidade. Você cria, né, um vínculo energético com aquela pessoa e a pessoa vai ligar para você. Imagine isso num campo em que nós estamos trabalhando com isso. Então, se você deseja mesmo fazer, né, entrar naquele problema, E, botar a intenção na descoberta, né, do que está envolvendo aquele problema, vai ter grande chance de uma constelação exitosa. Né? uma Mas se uma coisa, pessoa está fechada, é só aí para não dizer que tem ela está fazendo constelação, porque constelação, muitas vezes virou moda, né? Aí a Aham. pessoa acha que ela não vai aproveitar, Uma entende? coisa importante, Aloysio, é o seguinte, aí na nossa audiência tem muitas médicas, né? Muitas amigas e tudo, e muita gente acha muito místico a constelação, muito assim. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que a medicina tem muitos problemas na medicina que a gente não consegue resolver. Justamente porque há mais de 300 anos a medicina vem naquele paradigma de Descartes, dizendo que nós somos máquinas formadas por peças, e vem toda a história das especializações, de você achar que tratando o fígado ele não vai reverberar no teu cérebro, ou então tratando o cérebro você tem como deixar o coração de fora. E assim, muita coisa dentro, como eu falei no início da live, muita coisa no processo de cura é deixada de fora. Então, além desse reducionismo que a medicina, a psicologia, né? Quantas vezes o médico foi privado de cuidar da mente e o terapeuta privado de cuidar do corpo? A gente sabe que o terapeuta, através de exercícios de bioenergética e tudo, dança circular.
uma série de terapias corporais pode mudar a mente, a própria atividade física pode mudar a mente, melhorar sintomas de depressão. Então, o fato do médico querer cuidar só do corpo e e aceitar só o que é cientificamente comprovado, só o que é tangível, deixa um gap muito grande no processo da cura. Então, realmente, você se abrir para outras terapias que não são tão materialistas e que muitas vezes não é que elas não tenham a comprovação, é que às vezes a gente ainda não tem as informações necessárias para equacionar aquilo, mas que nem por isso elas estão exclusas do processo de cura. Então, realmente, quando a gente se abre para o social, para o mental, o emocional, para o espiritual, a gente começa a ver o ser humano na sua integralidade. Não é isso, Alísio? Isso mesmo. Então, veja, no processo que a gente está falando, né, se faz a colocação, que a gente chama de colocação, que é a pessoa escolher os representantes, ela posiciona, e a partir do posicionamento de todo mundo que a gente pede que ela posicione, a constelação já começou, já começou. Lembre que a pessoa que entrou já com dor de cabeça, já começou a constelação, Sim. num outro nível, vamos dizer assim. Então, vão haver movimentos, essas pessoas vão dizer o que estão sentindo, e cada movimento tem vamos dizer assim, uma ideia, tem uma ideia terapêutica, né, no sentido de que tem um significado, né? Então, os movimentos acontecem e a gente passa um tempo para ver o que é que a constelação está trazendo nesse campo como revelação daquilo que não está consciente para a própria pessoa, né? Então, aquilo surge quando a gente enxerga, então, eu digo a gente, o terapeuta, enxerga o que é que está acontecendo, vamos fazer algumas movimentações e aí Uhum. partimos para a intervenção. O que é a intervenção terapêutica? É você fazer falas para as pessoas ouvir coisas que vão mudar essa energia que ficou, vamos dizer assim, desequilibrada, que ficou em desarmonia, para que o comportamento, a vida, no concreto, mude. Então, eu vou contar uma situação para vocês que me chamou muita atenção, porque depois da constelação a gente não conversa com a pessoa, porque é um trabalho Uhum. energético, a gente quer que isso reverbere. Então, passado uma semana, a gente pode conversar sobre o assunto. Mas essa pessoa foi muito interessante, porque ela veio de um outro estado fazer a constelação, ela fez a constelação comigo e foi embora para o estado dela, né? Eu nem conversei com ela depois. Se você quiser alguma coisa, depois você me liga e a gente conversa, porque ela era de outro estado. E aí passou um tempo, 6 meses ou um ano, não sei, eu encontrei a amiga que trouxe ela para fazer a constelação aqui comigo. E ela disse, você sabe o que aconteceu com fulana? Eu disse, não, eu não tive mais notícia dela. Pois olhe, quando ela voltou de lá, a mãe a chamou para contar um segredo. Olha que coisa interessante. E essa amiga fez a correlação como a consequência do processo da constelação, porque essa mãe tinha um segredo extremamente importante e que mudou, virou de cabeça para baixo a vida desta moça no sentido de mudanças. Foi dizer para ela que o pai dela não era o pai dela. Nossa. Então vocês imaginem uma pessoa com 40 anos, com família formada, e de repente descobre que o pai não era o pai. E o pai também descobre, porque ele não sabia. Então, a repercussão da constelação a gente não pode prever, né? Sabe-se que em se fazendo, tentando se trabalhar ali uma harmonização do núcleo familiar, daquela questão que a pessoa está trazendo, isso vai trazer mudanças positivas. No caso dessa pessoa, talvez alguém advogue que foi uma tragédia nessa Sim, altura do campeonato, mas a pessoa tem o direito hoje, o direito de saber quem é seu pai, claro. não é? Para quê? Para colocar, inclusive, a família em ordem, porque ela tinha como pai uma outra pessoa.
Então, muitos dos problemas na vida dela advinham dessa filiação postiça, que não era a filiação consanguínea. E aí tem esse detalhe, né, nessa relação terapêutica, da gente conseguir harmonizar os nossos conflitos com os nossos pais, né, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, para a gente poder ter uma vida mais feliz, mais livre, né, dessas coisas. Eu sei que para algumas pessoas isso surge como um desafio muito grande, mas se você coloca como meta que você vai buscar essa harmonização, você com certeza vai entrar num bom caminho, porque muitas coisas na nossa vida elas são decorrentes da gente não colocar papai e mamãe no bom lugar no nosso coração. Sim, e às vezes, né, Aloysio, a constelação, ela vem resolver, ela vai por partes, né? Não, às vezes o Sim, conflito tem um emaranhamento muito grande, é a então, pessoa dizer, Elisa, não, mas ah, tem isso, mas tem outra coisa, tem isso, tem isso, tem isso. Aí a pessoa quer é, matar todos os coelhos com uma tipo assim, cajadada, né? pegou aquela trouxa de roupa suja e falou: é nessa constelação que eu vou sair com tudo limpinho. E não é bem assim. É, O processo de autoconhecimento, o processo de perdão, de aceitação, de gratidão, ele é um processo. Então, às tanto que vezes, a gente diz que nós vamos dar um bom pequeno passo. A constelação exatamente. nos ajuda a dar um bom pequeno passo. E, Porque e, e aquilo já vai repercutir em muitas coisas na tua vida. muitas coisas, muitas coisas. Eu tenho visto ao longo desses 10 anos como terapeuta, né, trabalhando com constelação, eu tenho visto mudanças muito significativas na vida das pessoas pelo esforço que elas empreenderam em trilhar um caminho da paz, um caminho da harmonização interna, da harmonização com os familiares, né, de ficar em Exatamente. paz com aqueles que se foram, muitas Olha, vezes, né? Luísio, tem algumas pessoas perguntando aqui se a constelação sempre acontece em grupo, se ela pode ser feita uma constelação ao vivo. Conta pra gente aí como que, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um segredo, eu não quero expor esse segredo na frente dos representantes que eu não Sim, conheço. Assim, dá é, aí as alternativas pra gente, pois Aloysio. a alternativa é a gente trabalhar com bonecos ou com objetos. Eu prefiro trabalhar com objetos, são mais dão mais são mais metafóricos para a pessoa se expressar. Certo. Então, o que a gente faz com os representantes, nós vamos fazer, faltam 25 segundos restantes. Gente, quem tá aí no Instagram e quer saber como que a gente faz a constelação, vem aqui pro YouTube da Avantes Clínica. Alguém coloca aí para mim nos comentários e a gente está esperando vocês aqui. Isso vai ficar gravado aí no Stories do Aloísio e vai ficar gravado aqui tanto no meu canal quanto no canal do Aloísio, ok? Então eu espero vocês aí. Saiu. Isso. Caiu no Instagram. Olha, Luiz, nós estamos aqui no YouTube, tá? Estamos no É, YouTube. estamos aí. Aí você coloca aí deixar gravado, conclua aí a live no seu Uhum. Instagram. Peraí, tá, gente? Vamos nos ajustes técnicos. A Luiz, então grava aí, deixa aí gravado no teu Instagram e a gente continua falando aqui no YouTube, Tá, esperando me o diga o que eu povo. devo fazer para deixar gravado. O que é que tá aparecendo aí na tua tela? Não está aparecendo nada, só está a parte inicial aqui. Não tá Eu aí, tenho que ok? apertar. Agradecemos. E tu já foi. Já foi. Já foi, tá? Então vamos aqui no Então vamos nosso no YouTube. YouTube. Olha, tem gente que já tá chegando aqui. A Renê tá aqui. É, Que bom. olha, a Renata perguntou o seguinte. A Renata que perguntou se a constelação sempre acontece em grupo, e Sim, ela perguntou o seguinte: a constelação tem apoio ou ação espiritual? sim. Vamos lá. Respostas. Primeiro, a questão da constelação em grupo, né? Eu utilizo o grupo porque acho que as pessoas me trazem muito material, os representantes. Certo. E escolho, obviamente, as pessoas que eu confio, que fazem o curso conosco, né? E são as pessoas que têm ética e que estão lá para aprender.
muito mais, o interesse é aprender como faz a técnica, como é que é a técnica, mas tem essa possibilidade de fazer com bonecos ou com objetos, onde só está o terapeuta e a pessoa, Certo. que fica mais reservado, né? Agora, nesse tempo de pandemia aí, é muito bacana isso, né? Sim. Porque me prendeu as mãos e os pés, né? Para trabalhar. Imagine, eu trabalho com as pessoas ao vivo e a cores, né? E com a pandemia, nós tivemos que fechar, né, a essência, né, fechar as Certo. portas para respeitar as medidas de segurança. E eu estou 2 meses aqui, né, já vai fazer 3 meses, isolado. Então, isso foi a oportunidade de descobrir a ferramenta online. Então, eu descobri uma plataforma para trabalhar com bonecos, mas online, em 3D. E tenho utilizado isso, né, trabalhando virtualmente. E para aqueles que ainda são céticos com relação à emoção dessa Uhum. relação, né, existe um autor que ele trabalha muito bem isso, dizendo que apenas nós somos mediados. Você Certo. só no presencial, na realidade, você está lidando com o quê? O que é real ali? Você só consegue ver o corpo por causa da luz, a pessoa só consegue te ouvir por causa Claro. do ar. Aqui é mais uma mediação. Se a gente sintonizar, e eu tenho praticado isso com as pessoas se emocionam muito, eu também entro na emoção, e a gente então tem trabalhado com a constelação online com bonecos, que é essa plataforma que o rapaz ainda está ajeitando, tem alguns probleminhas, mas já dá para trabalhar, e eu tenho trabalhado com ela. Outra Sim. pergunta? Foi a história se há um apoio espiritual. E é engraçado, né, Luísio, porque quando você fala assim, nós só. Na verdade, nós só somos veículos de uma energia maior que está ali presente no campo, que está ali presente em tudo. Então, assim, eu não sei se a gente poderia falar apoio espiritual, mas há uma energia que nos rege, que é manifesta ali no campo, quando todos estão intencionados a fazer o fluxo de amor, é, é, desobstruir o fluxo de amor, não é isso, Aloysio? Eu acredito no conceito mais amplo da espiritualidade, que quando você está com uma intenção voltada para o bem, você se alinha, né, a todos que estão nessa mesma vibe, né, e com certeza, do ponto de vista espiritual, nós temos um direcionamento, né, nós temos um apoio muito grande nesse sentido. Eu gosto de uma frase, né, que é conhecida de muita gente, que nós não somos seres corporais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. Então, essa dimensão do espiritual, nesse sentido, né, de nós sermos muito mais do que esse corpo físico aqui, Sim, ela está presente nesse trabalho. Inclusive, há uma matéria feita por uma terapeuta com o Rupert Sheldrake, que é o pesquisador dessa área do campo mórfico, onde ela coloca isso para ele, e ele diz uma coisa muito bacana. Ele diz, ora, se nós podemos fazer missas, fazer cultos, fazer honrarias aos mortos, nós estamos fazendo para quem? Eu achei tão bacana isso, né? Quer dizer, sim, é um tipo de conexão que ele está falando com os mortos, né? E eu achei muito interessante isso. Ele falando da igreja dele, né? E dos ritos que tem na igreja e sim, tudo mais. sim. Então, tem nesse sentido, tem essa questão espiritual. O que as pessoas Aloysio, se espantam é porque, como o fenômeno acontece a partir desse campo mórfico, né? As pessoas confundem com mediunidade, e né? não tem nada a Confundem. ver, E né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Olha, Luiz, estão perguntando aqui no chat, como Sim. que, para onde é que liga para marcar uma constelação? Onde é que faz? Eu já até comecei a colocar aqui na Essência, Avenida Duque de Caxias, qual é o número? Qual é o número? 13, 13 22.
Mas treze vinte e na minha dois. bio, na minha Sim, bio, já tá toda. no link, vai jogar pro Linktree e lá Sim, tem marcar uma consulta, tem até para entrar nessa live que eu esqueci de. ótimo. Gente, muito obrigado pela. Já podemos fechar, né, Elisa? Eu acho que sim, né? Sim, né? Não Prometendo que significa. a gente vai voltar numa outra mais Vamos. azeitado, Isso, depois ou de a vinte gente e vai cinco botar uma dias, né? ou a gente vai botar uma coleira no doutor Ricardo para É, ele para ele não marcar compromisso, coitado. Ele se dedicou muito, eu agradeço foi. muito a ele, agradeço a você, Elisa. Muito Muito. obrigado pela companhia, pela parceria. Muito obrigado a todos vocês que não só estão aqui, mas divulgaram a live e estamos à disposição. Estamos caminhando devagar, esse é um momento de desafio da gente usar essa tecnologia, que para mim é nova em termos dessa utilização. Eu era aquele que só passava o dedinho assim, olhava algumas fotos familiares e pronto, mas não utilizava todo o potencial que tem essa ferramenta para o bem, para a gente espalhar o bem, Sim. para ajudar as pessoas e se ajudar também. Então, muito obrigado a todo mundo. Olha, Obrigado, Elisa. Aloysio, tem muita gente aqui falando, ah, sabe aquela coisa da entrevista do jogo, quando acaba e o povo fala, Ah, ah, olha, gente, a gente fica muito feliz. Olha, mas tem gente perguntando aqui qual é o telefone da Essência. Bora logo colocar, Aloysio, 091 32 76 76, que 32 mais? 17. 3217. 17. E o Olha, da minha secretária, se 98 você. Peraí, 8802 98802 0367. 0367. Esse aqui é o da secretária, que é a Linda, Eu tá? acho que é isso. É. Olha só, se você sentiu no seu coração que você precisa fazer uma constelação, talvez seja a sua alma, né? Te chutando para resolver os problemas. Então, assim, gente, Alma, alma é chutando é ótimo, a alma querida. chutando você para resolver logo essa situação. Eu quero dizer para vocês que assim, a constelação realmente ela muda a vida da gente, assim, no sentido de pensamento sistêmico, de melhorar a complexidade, de diminuir o julgamento, de prestar atenção nas sensações. Foi pela constelação que eu senti a necessidade de meditar todos os dias, de fazer esses retiros que eu faço uma vez por ano, de 10 dias de silêncio, porque realmente a gente precisa se perceber. Então, eu quero dizer para vocês que, seja lendo um livro de constelação, ou fazendo a constelação, ou fazendo que nem eu, um curso de constelação, mas eu acho que os problemas que nós enfrentamos, o corona é um exemplo disso, a fome, os problemas políticos que são problemas complexos, que têm muitas variáveis, eles precisam de soluções globais, soluções complexas, soluções de muitos ângulos, e a gente realmente, para que a gente comece a avaliar as soluções, a gente precisa ter um pensamento sistêmico, um pensamento complexo. Eu acho que só aí a humanidade vai começar a avançar. E você pode ver na constelação uma forma de realmente aumentar a tua complexidade mental. Eu agradeço de coração toda essa audiência, a minha audiência, a audiência do Aloysio. Agradeço o convite, Aloysio. Agradeço meus coleguinhas lá do curso de constelação que estão aí presentes. Todos dando uma força. Muito Todos dando uma obrigado. força. Muito obrigada. Agradeço o meu marido, que foi incansável, vai me dar uns cascudos que eu não consegui ajudar, e o Aloísio. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Eu amei estar com vocês. Vocês viram que eu já vim de uma live das 17 horas. Isso não é mais live, isso é rave, né? E é isso mesmo. Um grande beijo. Agradeço a minha mãe de coração que está aí na audiência. Olha, mãe, eu te Olha, honro. ela Você veio tem um ótimo prestigiar. lugar no meu coração, um bom lugar no Oh, meu coração. Muito obrigada. Obrigada, Luísio. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. obrigado, obrigado, gente. Um Obrigado a todo grande mundo, tá? beijo. Fique com Deus.